Olá, boa tarde. Vocês lembram do final dos anos 70, quando a alimentação natural era a moda da vez? Mas a verdade é que naquela época os conceitos sobre esse tipo de gastronomia ainda eram muito vagos para o grande e para quem queria se interessar pelo assunto. Agora, a alimentação natural é uma alternativa estruturada. Tem profissionais, chefes, nutricionistas, empreendedores. Aqui no Sem Censura nós vamos falar sobre alguma dessas tendências da alimentação natural e todos os nossos convidados pertencem a essa causa. Temos a nutricionista funcional, a Fernanda Machado, que descobriu uma forma de ajudar a eliminar a compulsão por comida. Ela criou um primeiro chocolate saciante do Brasil. Ela vai falar de ortorexia. Fico muito feliz de tê-la aqui, Fernanda. Ter vocês aqui, Fernanda. Boa tarde. Maravilha. Deixa eu começar com a Fernanda. Fernanda, que ideia é essa? Aqui é tudo saudável. Quer dizer, se você propuser uma coisa mais ou menos, vai ficar péssimo. Um chocolate que sacia deve ter algum macete? Então, foi um projeto de conclusão de curso de uma pós-graduação em bioquímica ortomolecular que eu fiz em São Paulo há cerca de 7 anos atrás. E aí eu engordei muito, eu cheguei a engordar 21 quilos no final da minha graduação, o estresse de monografia e durante o estresse de ir para São Paulo e voltar de São Paulo, eu que sou de Petrópolis. E olha que você é alta, quer dizer, sim, não eu tenho devia ficar, 1,74. não deve ter ficado tão gorda assim. Não, eu fiquei bem gorda, fiquei bem grande. Para uma nutricionista eu não pegava nada bem, literalmente. E aí eu comecei a desenvolver durante o curso algo que me ajudasse a emagrecer e que também me fizesse passar naquela prova com certo louro. E aí eu desenvolvi um chocolate junto com a ajuda de 2 laboratórios, que eu batizei de chocolate saciante. Eu requeri essa patente junto ao INPI. E a base desse chocolate, depois de muitos testes, coitada, minha mãe foi uma das minhas principais cobaias. Ela tinha até alergia com algumas substâncias que eu colocava, porque você coloca uma substância, ela não dá certo, e aí você tem que trocar, e é uma alquimia. A gente vira mesmo uma verdadeira cientista dentro da cozinha. No meu caso, era um laboratório com ingredientes de cozinha. E eu usei um polissacarídeo mucilaginoso que funciona como uma fibra, como base para esse chocolate, né? Ele, quando entra em contato com a água, ele forma um gel dentro do seu estômago que ocupa toda a plenitude gástrica. E ele chega a levar 3 horas para poder ser reabsorvido pelo organismo. É ele que adoça o chocolate? Na verdade, não. Ele que traz a saciedade ao chocolate. E coloquei 2 fitoterápicos associados que também diminuem a compulsão por doce e aquela compulsão pela ansiedade, né? De você querer sempre abrir a porta da geladeira. E para esse chocolate funcionar, você deveria consumir ele com 300 ml de água. Caso contrário, você vai ficar cheio de gases, porque as fibras estão funcionando, não vai expandir. E aí esse chocolate foi um sucesso na época e aí a gente abriu, depois de um tempo, abriu para várias farmácias de manipulação. E hoje é um produto que a gente usa como base medicamentosa para outros fitoterápicos e outras substâncias. Então, não precisa ser só aqueles fitoterápicos que eu coloquei, aquela fibra, que naquela ocasião foram usadas como coadjuvante na sociedade, no emagrecimento. Você pode usar eles também se você quiser controlar a ansiedade, se você quiser ganhar massa muscular, você pode colocar substâncias e vitaminas e minerais acrescentadas. Você restringe o glúten, o emagrecimento existe de uma maneira muito forte. Eu vivi essa experiência, eu perdi 21 quilos em 3 meses fazendo uma dieta de restrição de glúten, porque eu ia dar aula num congresso e eu queria saber como era a vida de um celíaco. Gente, muito complicado estabelecendo aqui. Você não tem nenhum tipo de restrição alimentar, nem vegetariana, nem vegana, nem... Eu, durante 2 anos, restringi glúten e lactose por estilo de vida. Você come carne? Hoje em dia eu como. Na verdade, agora só passada porque eu tô grávida. Então, a minha restrição alimentar é só o que grávida não pode comer. Tá. De resto, eu como de tudo. Qual é a sua visão sobre o açúcar? Bom, eu acho que a gente tem alternativas ao açúcar. Ninguém precisa usar um açúcar branco refinado, como é o que contém na maioria dos produtos. Mas tem muita gente que tem resistência a tirar o açúcar da dieta. Então, eu sempre oriento que aqueles que têm resistência optar por um açúcar demerara. Aqueles que têm alguma restrição, utilizar um adoçante natural. E aqueles que querem realmente melhorar a saúde, optarem por não consumirem produtos adoçados artificialmente, usar o próprio doce da fruta. Você prefere açúcar a adoçante?
Eu prefiro açúcar e adoçante, eu prefiro um açúcar... Na verdade, eu grávida, eu suspendi qualquer tipo de açúcar e adoçante. Gente, vocês são muito fantásticos. Você também não toma açúcar? Açúcar demerara é aquele que é menos refinado, né? Exatamente. Mas ele é mais indicado para uma gestante porque ele é mais limpo que o mascavo. Ele é mais limpo que... ele é mais limpo que o mascavo. Mais limpo que o mascavo. Entendi. Então, é mais indicado em termos de Tudo saúde. sutileza. Nem são sutilezas. Nem são sutilezas. Isso é que é pior, Mas gente. cada Eu não posso pessoa, entrar nisso. cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, na hora de fazer eu digo prescrição, né? Porque eu acabo prescrevendo um alimento ou um nutriente. Então, na hora eu analiso o paciente, aí eu digo, você tem indicação para consumir um estévia, você tem indicação para consumir um açúcar mascavo, você tem indicação para consumir o mel, ou então você não tem indicação, você não deve consumir nada adoçado artificialmente. E aí a gente vai O que é ortorexia mesmo? Ortorexia são as pessoas que têm compulsão por alimentação saudável. Nós todos aqui? Eu ainda não conheço todo mundo. Não. Mas a gente... Inclusive no contexto... Mas a gente olha as blogueiras... Não, olha só, gente, cá que entre vê nós. muita A gente não ortorexia. estaria aqui se a gente não fosse um pouco ortorexa. Mas, com deixa eu certeza. comentar. No contexto vegano, o açúcar branco, ele diminui naturalmente porque a gente começa a ter um acesso a outros tipos de produtos. Eu não estou falando isso. Mas não Ricardo. existe Eu uma estou perguntando se é compulsão, né, proibido ou se não é proibido. Não, proibido. O vegano, ele consome muitos doces, normalmente. Eu diminui O vegano, ele muito. consome muito doce. Alguns veganos até, Exatamente. quando viram veganos... Doce com açúcar, Doce com açúcar. Ele usa o açúcar... O veganismo Na ele não é uma minha dieta. não existe, açúcar não existe. E Você- pode substituir Não, açúcar são frutas secas que você usa os A açúcares. frutose, o açúcar natural da frutose. fruta. Ou próprias não uso frutas mais frescas açúcar, que só você no usa café. para adoçar alguma outra coisa. Açúcar refinado ou açúcar artificial, um adoçante, não Ou existe. demerara, nada disso, vamos eliminar. Isso, Tchac, Eu tchac. não uso mais. Você, tchac, tchac. Não, eu consumo. Eu sou aí, tem que ser honesta. Salvou, Não, peraí. gente, tem que ser honesto. Tem que ser Tá? honesta. Porque o veganismo ele não é uma busca necessariamente por um estilo de vida saudável. Isso é uma consequência Isso, é ótimo. por causa do acesso à informação que você passa a ter Isso é quando ótimo. você abre. Mas assim, a minha alimentação é bastante variada. Eu como um pouco de tudo, uma fritura de vez em quando. O que eu trouxe aqui pra vocês, muito bom, inclusive, pelo é jeito, né? frito. O veganismo ele é pela ética, né? Exatamente. É uma questão Ele é uma mais postura ética do que ética. pela É o saúde. que A diz alimentação o vegetarianismo. Mas é uma é uma coisa, consequência. sabe que existe algo que surge aí, porque quando você pensa numa alimentação ética, vira algo, uma responsabilidade nossa de estarmos saudáveis. Por isso que naturalmente, porque eu sou pelos animais, eu quero mostrar um exemplo para as pessoas que é possível a gente se alimentar, ser saudável, sem utilizar animais na nossa alimentação. Mas eu preciso mostrar que isso faz bem para mim. Porque se eu fizer o contrário, eu ter uma imagem, eu não ser saudável, eu estou fazendo o inverso. Porque as pessoas vão me olhar e vão falar, não, isso eu não quero para mim. Tá. Então, naturalmente, acontece esse contexto da gente buscar uma alimentação mais saudável. Você disse que não usa mais açúcar. É só no café. Eu Mas trouxe- como eu tive que diminuir o café, Quase sempre. Eu trouxe Mas 7 eu acho- perguntas eu aqui queria- para a pessoa se tá. auto-identificar Tá. como Não, saudável. Eu queria Rogério, colocar uma questão, tu está falando da ética na alimentação, a questão da soja, né? É que muitos vegetarianos, inclusive, se colocam frontalmente contra o consumo de um determinado tipo de soja, que ela seria assim o bagaço, né, no processo da fabricação do óleo, e a produção da soja estaria praticamente com um grupo econômico que estaria dominando essa fabricação. E eles usam soda cáustica e outras E a coisas. semente é transgênica. Isso, mano. Exatamente. Isso, mano. Então a soja é assim, seria uma. E fora que pelo menos eu vi aqui que ela é ácida para o sangue, ela causa algum. Para as articulações ela também não faz bem e tal. E toda pessoa que quer mergulhar no mundo do vegetarianismo, ela vai para a soja, porque daí ela lembra do hambúrguer, quer dizer, tem essas memórias, né? Ela busca alguma coisa que se pareça com a carne que ela Ética comia. por ética, o agronegócio, ele maltrata muito o vegetal, né? Ele não trata o vegetal como uma coisa viva legal, assim. Ele E trata... a soja, como é que fica?
Bom, Não eu existe posso... no Eu tenho parecer nutricional. Aliás, existe sim. Assim, um posicionamento da Sociedade Vegetariana Brasileira é de que fazem um terrorismo contra a soja. Nós defendemos a soja como um outro produto que você deve escolher de forma correta, utilizá-lo quando deve, não deve ser algo que... O que acontece é que a pessoa vai tomar um leite, toma leite de soja. Vai comer um hambúrguer de soja. Tudo que é vai buscar excesso, né? tudo É muito cai na mais soja. industrializado, né? Acaba caindo muito no industrializado e você acaba tendo uma alimentação muito restrita. Posso fazer um Você não parênteses faz uma- do valor nutricional? Eu também quero fazer um os veganos, parênteses. eles sobre Olha a só, soja. gente, eu vou fazer um parênteses geral, vou chamar um intervalo Joia. e aí a gente volta sem parênteses nenhum. Ok? Pode ser sim? Bom, continuo respondendo pelas redes sociais, tá? Hashtag sem censura. Qual é mesmo, Camila? Você já pensou em eliminar a carne da sua vida? Isso, olha só. E a gente vai ao intervalo, mas depois do intervalo a gente continua a nossa conversa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil. A nossa saúde depende da alimentação que está ligada a fatores culturais arraigados, mas nós sempre podemos mudar. Aqui no Sem Censura estamos conversando com um grupo que acredita nisso, então vamos começar... Vamos passar a pergunta do dia? Você já tentou se livrar da carne? Era um pouco essa, né? Isso, é. Mas antes, as pessoas estão querendo saber onde elas conseguem encontrar o chocolate que a Gente, Fernanda... eu sabia! Eu só adoro chocolate. Então, o chocolate saciante, hoje em dia, eu acho que ele deve ser prescrito, porque você pode colocar tanta coisa dentro do chocolate que você pode fazer uma prescrição individualizada e personalizada. Então, o mais correto é você procurar o profissional que prescreve esse tipo de produto, que tem o conhecimento, para ele fazer um chocolate personalizado. Ah, porque o teu não é um produto industrializado que você Não, compra aí na farmácia? ele é feito por farmácia de manipulação e tem que ser uma farmácia credenciada por causa das regras do INPI, né, da patente. O que será que Brasil tem de chocolate, inteiro né, Camila? vai- Você também adora chocolate, Camila? Eu não sou tão fã assim de Eu também não. chocolate. Eu fiz O até mundo uma... pode Mas morrer ele é sem meio chocolate. amargo, sem açúcar, melhora, sem melhora. lactose, ele sai é de bom, todas as ele é bom, regras. ele é bom. Gostoso. Ele é vegano? Isso que eu ia perguntar agora, ele é vegano? Olha, Deve você ser, me não deixou tem na lá- dúvida. Não, eu imaginei você sair da farmácia com um chocolate desse em forma de coração. Mas assim, olha- tipo, tô levando chocolate pra minha namorada. Ele é um chocolate minha esposa. funcional, eu acho que... Você me deixou com uma pergunta que eu vou botar Olha aí, depois tá no aí. meu site, porque Legal. eu tenho que ver a base toda dele. Legal. Amanhã ela tá com... Tá lá, tá. Amanda na Todos escola. queríamos saber, todos queríamos Vamos lá, saber. Camila, mais algum? Pelo Facebook, a Vânia Pedrosa diz que come 2 vezes por mês, não mais que isso. Ela pretende eliminar totalmente um dia. Então, como é que deve ser esse processo de eliminação de carne? Uma vez por todas, devagar? Bom, eu acho que ela tem que consultar uma nutricionista até para olhar toda a análise do exame de sangue dela, ver se ela tem indicação a fazer uma dieta restritiva, repentina. E se realmente ela tiver todo um exame que comporte isso, ela pode fazer uma restrição temporária, ver se ela se adapta e aí vai fazendo aos pouquinhos depois o que ela achar necessário. Mas sempre com orientação profissional, porque algumas pessoas ficam anêmicas abruptamente. Então, todo tipo de mudança de dieta sem orientação pode causar algum problema de saúde. Porque o nutricionista vai dizer, vamos trocar a carne pelo quê? Né? Para ela não ficar com nenhuma deficiência nutricional. Ok. É isso. Fernanda, qual era a lista de perguntas que era interessante que eu Então, estava curiosa? e ficou no ar, né? A gente estava falando sobre ortorexia. E hoje em dia a gente tem uma lista de 7 perguntas que faz a pessoa se identificar como ortorético ou ortoréxico, ou seja, aquela pessoa compulsiva por alimentação saudável. A primeira pergunta, uma autoanálise a todos que estão assistindo. Todo mundo anotando. Todo mundo anotando. Ele não tem que Você é uma pessoa que examina todos os detalhes que tem no rótulo do seu alimento? Aline é. Sim, Não. com Sim. certeza. Não. Né? Eu não. Não tanto pela minha saúde também, mas mais para não financiar nada que eu não concorde. Tô Não, com tudo você, bem. Aline, tô com Você só se permite ingerir alimentos saudáveis? Né? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: você consegue comer uma refeição preparada por outra pessoa? Ou seja, você não está vendo o que ela está preparando e com que ingredientes ela está preparando? E Que como, engraçado, né? que Tem boa a questão da pergunta higiene, essa. né? Ô, louco. Você observa a maneira como as outras pessoas estão preparando a comida e isso gera assunto, você comenta, você critica, né? Então, isso você se sim. torna também um observador da alimentação alheia.
Você pensa em conteúdo nutricional durante o seu dia? Então, tem gente que, quando começa o processo de dieta, pensa em dieta o dia inteiro e não admite sair da dieta. Então, até durante o processo de reeducação nutricional, a gente tem que trabalhar isso com o paciente, para ele não se tornar ortorético durante o tratamento de emagrecimento ou ganho de massa muscular. A sexta pergunta é: você se preocupa em comer coisas que não sejam tão boas para você? Você se importa, por exemplo, de comer uma batata frita? Não. Sabendo que aquilo não é tão saudável? Não, Mas ela não liga porque batata frita... eu peguei ela porque ela tá do meu lado, mas é uma pergunta que a gente... Você tinha que perguntar um sundae do McDonald's. Mas, por exemplo, tem gente que vai se importar se souber que contém margarina num determinado alimento. Ela se comanda. Então, se você souber que aquela fritura foi feita com algum óleo que você desaprova, então já pensa no... E a sexta pergunta é se você perdeu muito peso recentemente, desde que começou a adotar uma alimentação saudável. Então, se você respondeu assim a maioria das questões, provavelmente você tem ortorexia. Não, só tem 2 para quantos? São quantas perguntas? 7 perguntas. São 7 perguntas. Então não sou. Eu acho que tem uma outra questão antes do rótulo que a gente... Posso falar? Pode. Que a gente tem que pensar o fator, o quanto aquele alimento vai interferir na sua saúde. A gente, quando estava falando da soja, que eu falei, vamos fazer um parêntese, é porque a soja não é indicada, por exemplo, para pessoas que têm problemas de tireoide. Porque a soja é tireotóxica, ela pode agravar ainda mais um problema de tireoide. Então, quando eu vou fazer uma dieta para uma pessoa vegetariana, eu analiso todo o sistema... Um pouquinho de soja acaba com a tua tireoide. Já vai, porque ela não vai comer um pouquinho uma vez por semana. Mesmo fermentada? Mesmo fermentada. Ela vai comer todos os dias. Ela tem fitosterose, ela tem outras substâncias também que vão alterar toda a cascata hormonal. A soja também para meninos na fase da puberdade deve ser controlada e evitada. Então, tem algumas indicações clínicas para você consumir ou não a soja. Eu acho que isso ainda vem antes do ler o rótulo. Ainda assim, numa questão de alimentação saudável. Ele gostaria de saber sobre o xarope de agave. Ele quer saber se é bom mesmo e se é saudável. O que é? A xarope de agave é uma planta. É uma planta é para adoçar? de origem mexicana, que para adoçar é a matéria-prima da tequila também. E ela, assim, é uma alternativa vegana que adoça. Mas também você tem que ver porque ela acaba ela se torna industrializada, né? Então, você tem que ver aí como ela vai ser industrializada, como vai ser elaborado esse xarope, quais conservantes para chegar até o Brasil. Você não tem problemas, né? Eu não consumo muito não, mas... não é uma coisa... Só pesquisar sempre, ver a empresa, ver se tem algum elemento no processo que seja de origem animal, mas fora isso, a minha questão é a ação individual, qualquer um faz o que quiser com seu no fundo corpo. é saber qual é a finalidade do agave para essa pessoa. Não, se teve é um para escândalo com a agave, emagrecer, né? Que a agave era considerada uma planta extraída dessa que não é uma bromeliácea, não, acho que também não, é da família das pitas, dessa uma coisa bromélia um pouco, né? Mas ela não é uma bromélia. Tá. Só que eles descobriram que estavam fazendo um xarope de milho misturado com ela, e que isso era terrivelmente danoso, porque o milho era transgênico, o milho era isso, o milho era aquilo. Então, hoje, o importante é você ter o conhecimento da agave que você compra para saber se ela vem de uma origem confiável, porque tem muitas marcas de agave. Era uma fraude, na verdade. E tem mais uma Ribeiro pelo Facebook, ela gostaria de saber sobre a dieta low carb. Ela queria saber os benefícios e os malefícios dessa dieta. Existem várias dietas low carb agora na moda, Vamos né? falar, low carb, quer dizer, baixo teor de carboidrato, né? As pessoas estão buscando consumir cada dia mais proteína porque entendem que isso vai manter o peso melhor e aumentar a massa muscular. Só que isso não é verdade. A dieta low carb ou dieta da proteína começou há alguns anos atrás como uma dieta pré-cirúrgica para quem ia fazer uma operação de cirurgia bariátrica e precisava perder um valor X de peso em 30 dias para poder ser submetido à anestesia e aquela cirurgia grande que era antigamente. A partir daí vieram sendo desenvolvidas várias técnicas, várias dietas, e hoje o pessoal chama low carb do campo, dieta paleo, que seria dieta paleolítica, dieta da proteína, mas nunca deve ser feita por mais de 30 dias e nunca sem orientação nutricional, de nutricionista, porque ela pode trazer lesões renais, lesões ao fígado, aumento de ácido úrico, ureia, creatinina, entre vários outros malefícios, além do colesterol elevado. Então, é uma dieta para fazer com acompanhamento. Fernanda, uma pergunta. Você acha que as pessoas comem muito
Quantidade? Sim, a gente come muita quantidade, principalmente quando a gente come com ansiedade. Muita gente confunde ter fome e ter apetite. Fome a gente tem na Etiópia. Apetite, nós aqui temos apetite. E quando você vai com ansiedade para uma refeição... Não, quando eu fico um dia inteiro sem comer, eu tenho uma fome etiopiana. Ah, então, bom, ficar mais de 3 horas sem se alimentar não é indicado porque você desacelera o seu metabolismo, você vai descompensar todo o seu processo digestivo. Então, já é um passo errado para quem está fazendo uma reeducação alimentar ou buscando um estilo de vida saudável. Mas aí você vai chegar numa refeição, provavelmente com o estômago um pouquinho diminuído, não vai conseguir comer uma grande quantidade. Você acaba ficando o dia inteiro sem comer e come um pouquinho menos. Mas tem gente que come com ansiedade e acaba querendo sentir a saciedade na mesa. Não espera a comida informar o cérebro que você está satisfeito. Então, você quer sentir aquele Quanto tempo demora empanzinamento para a dela. comida informar ao Vai cérebro? variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente tem que esperar pelo menos uma meia hora. Então tá, então eu como um croquete e espero meia hora para ver se Mas passou você a fome. tem que controlar a sua ansiedade, porque é muito E é gostoso verdade, a você tem toda a compulsão razão, alimentar. porque- Você quer falar, meu bem? O Henrique Batista, no Facebook, fez uma pergunta. Se existe alimentação adequada para períodos de estresse emocional? Ah, existe, claro. A gente tem alimentos ricos em triptofano. Então, por que não usá-los no Triptofano período... É bonito, né? Triptofano é um aminoácido importantíssimo para a cascata da serotonina, da endorfina, dos hormônios do prazer. Diga lá. Então, a banana é um alimento, tá? Infelizmente, eu vou dizer para vocês, mas o leite, o chocolate... O leite de vaca, o chocolate são alimentos ricos em triptofano. Então, fazer uma dieta equilibrada com esses alimentos pode auxiliar, sim, o tratamento de estresse e ansiedade. O que, então, nós pra temos você, aqui? Fernanda, você é uma pessoa que tem muitos clientes e todos querendo emagrecer. A obesidade, você acha que é o principal problema da alimentação, que é acarretado pela alimentação? Sim, eu acredito que sim. A maior procura no meu consultório é por emagrecimento. Não, mas emagrecimento é uma coisa, a obesidade é outra. Pois é. Né? E eu vou te dizer que grande parte não é obesidade. Grande parte é um sobrepeso para a obesidade grau 1, que a gente tem 3 níveis de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 3 eu tenho pouquíssimos pacientes, grau 2 alguns, grau 1 também mais um pouco. Eu acho que isso já é fato. As maiores causas de morte hoje em dia são doenças cardiovasculares, câncer e, óbvio, as doenças que vêm associadas à síndrome metabólica, que a gente pode tratar com alimentação. Então, diabetes, colesterol alto, obesidade, entre todas as outras consequências, são resultado de uma má alimentação, de um estilo de vida inadequado em relação a ser saudável. Então, não praticar atividade física, não se alimentar corretamente, fumar, bebida alcoólica. Então, todos esses comportamentos vão levar a esses problemas que causam esse não fumo. Mas eu sou muito fã do vinho, né? Então, eu vejo as propriedades benéficas dos flavonoides do vinho e eu sou muito fã, apesar de não poder prescrever, porque seria antiético dizer beba um cálice de vinho ao dia. Mas eu, Fernanda, óbvio, grávida, não estou podendo beber, mas eu você gosto gosta bastante. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não sei os flavonoides, mas o efeito que o vinho causa, eu gosto É muito. muito bom. Eu sou muito fã de um vinho gostoso, um adoro. vinho tinto seco, que é o mais saudável, né? Pois é. Gente, olha só, vamos fazer então a volta do que você falou, qual é o que tem mais sucesso mesmo? É a coxinha. Qual é o prato que faz mais sucesso no seu restaurante, Inês? Acho que o ceviche de caju com queijo de coco. Caramba! Que exótico, né? Eu fico imaginando preparar isso. E a mesma coisa, é salgado. Salgado. Você salga. É uma entrada, Caramba! Gente, eu queria ver. Esse deve ser A delicioso. gente vai ter que ir lá O que eu queria provar. mesmo era comer uma coisa que vocês todos preparassem. é ótimo. Bom, eu queria agradecer muito a todos que estão acompanhando Sem Censura. Os nossos convidados foram tão magníficos que eu não quero nem agradecer. E dizer para vocês, até amanhã, 4 horas da tarde, o Sem Censura está de volta. Se por um acaso você estiver acompanhando Sem Censura pelo Facebook, aí é outra coisa. Você tem mais 10 minutos? 10 minutos de presente agora. Então, tá bom? Sem Censura é um programa da TV Brasil. Até amanhã.